Tiara fica impressionada com a cidade, mas Shin aconselha que eles concluam o que vieram fazer primeiro para aproveitarem o tempo livre depois. Então Tiara o puxa para irem até a guild. Shin pensa que ela nem parecia aquela garota que tinha medo de sair da loja e avisa que ela estava indo pro lado errado e a leva até a guild, deixando a menina envergonhada ao perceber que estavam de mãos dadas. E chegando na guild, Shin tem seu rank elevado para E graças à batalha contra o primeiro Skullface Jack e a horda de Skullfaces do santuário. Apesar de Celica achar que ele merecia o rank A, mas Shin achava que uma grande promoção poderia causar confusão entre os aventureiros, mas com um olhar nada amigável, Celica questiona qual sua relação com a garota ao seu lado, e Shin responde que por coincidência eles decidiram viajar juntos, e como estavam na guild, ele achou que ela poderia se registrar como aventureira para ter o cartão da guild. Mas Celica questiona se seria sua namorada, afinal soube que estavam de mãos dadas como um casal, e como ela era linda, os homens não conseguiam evitar e faziam a notícia se espalhar rapidamente, deixando os dois envergonhados, mas Shin consegue fugir do assunto e pergunta se ela tinha informações sobre os locais sagrados, que seriam os locais destruídos durante o declínio da glória, mas Celica avisa que a guild não podia divulgar essas informações com ninguém abaixo do rank B, então Shin decide perguntar novamente quando atingisse o rank necessário, e como estava indo pra Farnid, ele pergunta se tinha alguma missão no caminho, e Celica se lembra de uma missão de escolta que sairia durante a tarde, e eles poderiam se juntar com os outros dois aventureiros que também iriam participar, deixando Shin e Tiara empolgados, e após saírem da guild, eles começam a olhar algumas lojas e atrações da cidade, enquanto iam em direção à igreja. Mas antes de continuar, eu queria agradecer muito vocês por terem me ajudado a batermos a nossa meta de 25 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu tô muito feliz com isso e não sei nem como agradecer vocês. E finalmente a gente tá conseguindo se reerguer, porque mês passado foi tenso, hein? Mas deixando isso de lado, para pra uma nova meta um pouquinho mais difícil de 30 mil inscritos. Será que a gente chega nela rápido? Bom, eu não sei, mas pra isso você só precisa deixar sua curtida e comentar bastante. E além de me ajudar, você garante o próximo episódio. Mas chega de enrolação e bora pro anime. E ao chegarem na igreja, Shin cumprimenta Lácia, que fica feliz em vê-lo e curiosa sobre sua acompanhante. Então Tiara se apresenta e diz que trabalhava no Santuário da Lua, deixando Lácia empolgada, porque ela deveria conhecer Shin, e Tiara responde que era sua aprendiz, deixando Lácia em frenesi, enquanto questionava que tipo de mestra ela seria. Mas em seguida, Shin se reúne com a freira Emily, que agradece Shin por salvar o orfanato, e graças a ele, Lácia iria assumir o cargo de sacerdotisa da igreja. E Lácia não sabia como agradecê-lo, mas Shin diz que ela não precisava se preocupar e pergunta sobre Will, e ela responde que ele estava investigando o outro sacerdote porque estava convencido que ele não iria desistir. Shin diz que ele tomou a melhor decisão, já que não sabiam o motivo do interesse dele na igreja, e como forma de precaução, ele entrega um item para Lácia e outro para Millie, que fica curiosa, mas ele explica que o item possuía diversos encantamentos, então ela devia pensar como um talismã, deixando a menina empolgada, e a freira o agradece por fazer tanto por eles. Mas as crianças invadem a sala, empolgados e ansiosos para brincarem com Shin, deixando Tiara sem saber o que fazer. Mas um tempo depois, Lácia pede desculpas pela confusão e Tiara responde que não precisava se preocupar, já que ela apenas não sabia como brincar com crianças, mas elas eram adoráveis e cheias de energia. E após saírem do orfanato, eles recebem o cartão da guild de Tiara, e Shin decide buscar o Santuário da Lua, deixando a menina curiosa, já que a ideia dele carregar uma casa era muito estranha. Mas Shin a leva para um beco e mostra o cristal de teleporte de uso único que os levaria até o Santuário da Lua, e Tiara diz que tudo que ele tirava do bolso era extraordinário, e questiona se ele podia criar essas coisas, despertando a curiosidade de Shin sobre como os cristais de teleporte eram tratados nos dias de hoje. E a menina responde que a magia de teleporte era considerada uma magia perdida, mas era claro que era algo comum para um lendário humano superior como ele. Mas Shin deixa isso de lado e começa o teleporte, e em instantes eles chegam no Santuário da Lua, deixando a menina impressionada, enquanto Shin armazenava o santuário e mostrava sua forma de transporte, que seria um colar, deixando a menina sem palavras. Mas agora eles poderiam ir até o local da missão, onde encontram a carruagem com os dois aventureiros, que iriam acompanhar
acompanhá-los e seria o semi-humano Gaen e uma garota chamada Tsubaki. E como todos estavam reunidos, o contratante mercador Naki decide partir. Mas enquanto isso, o rei estava aflito ao descobrir que o Santuário da Lua tinha desaparecido, afinal era uma construção que tinha sobrevivido ao declínio da glória, além de uma loja mística feita com tecnologia perdida, que nem mesmo as pessoas mais fortes e os monstros de alto nível conseguiram invadir. E se ele realmente desapareceu, causaria grandes problemas ao reino. Mas um homem informa que Shinji chegaria em breve ao castelo e uma mulher diz que Ryone ainda não tinha retornado. E como eles não tinham informações suficientes para decidir algo, eles tinham que esperar pela chegada de Shinji. Mas voltamos até a carruagem, onde Gaien pergunta se eles já tinham eliminado pessoas, deixando Tiera aflita, enquanto Shin explicava que era mais provável ser atacado por bandidos do que por monstros em trabalhos como este. E Tsubari responde que as pessoas geralmente a subestimavam por ser pequena, mas ela acabava com todos, então Shin sugere que eles se reapresentem com suas capacidades de combate, já que assim as coisas seriam mais fáceis. E Gaien começa se apresentando como um aventureiro de rank A de classe samurai que não sabia usar magia, e em seguida Tsubari se apresenta como uma lutadora de rank E que podia usar feitiços de suporte para aumentar a velocidade. E Tiera também se apresenta como uma alquimista que usava arco e espada, e tinha acabado de se registrar na guild, mas sabia algumas magias de cura simples. E finalmente Shin se apresenta como um samurai assim como Gaien, mas que estava no rank E, e podia lançar um pouco de magia de fogo e relâmpago, e além disso ele tinha Yuzuha, que era um monstro de respeito, e possuía um pacto de domação, deixando Gaien impressionado por um samurai saber magia, e além disso era raro ver um monstro gostando das pessoas. E Tsubari pergunta se ele nasceu em Hinomoto, mas Shin nega, e ela continua falando que a maioria dos samurais eram daquele lugar, e apenas conheceu ele e Gaien que não era, e admite que aqueles que se tornavam samurais eram meio esquisitos. Mas Shin tenta se defender, afinal era uma classe muito versátil, e podia ser tanque ou atacante, e a menina diz que era exatamente por isso, já que o pré-requisito seria ser cavaleiro e berserker, o que não fazia nenhum sentido. E Gaien concorda que Hinomoto, de onde vinham os samurais, era uma nação única e tinha sido criada através de um desastre natural, e onde nasceram as guildes de samurais e ninjas mais conhecidas, que seriam Kachomadin, Kepuroku e Kuromiko, deixando Shin intrigado. Afinal, esse país tinha sido baseado nas guildes do jogo, mas a carruagem para de forma brusca, e ao saírem eles se deparam com um grupo de bandidos, e Shin pede que Yuzuha cuide do mercador e o manda entrar na carruagem, e questionam o que iriam fazer, afinal não tinham muitos deles. E Gaien responde que caso eles ataquem, eles iriam revidar, enquanto Tiera estava posicionada atrás da carruagem pensando sobre a pergunta de Gaien sobre eles já terem eliminado pessoas, mas era algo que ela precisava fazer, caso contrário seus companheiros estariam em perigo. Mas o bandido manda eles deixarem a ruiva com eles, para que possam se divertir, mas isso deixa Shin furioso, enquanto eles diziam que iriam fazê-la gritar e chorar até implorar para que tirem sua vida, deixando Shin ainda mais irritado. E Tiera nota que aquele não era o Shin de sempre, e não gostava daquela sede de sangue vinda dele, mas nota alguns bandidos escondidos, e apesar de ter medo de atirar contra as pessoas, ela precisava fazer aquilo. E em seguida, Gaien diz que se eles recuarem, iria deixá-los vivos, mas o bandido diz que ele não tinha entendido a situação e sabia que eles tinham vários aventureiros de rank inferior, e apesar dele ser de rank A, ele não poderia lutar enquanto estivesse protegendo os outros, deixando o grupo curioso sobre como eles tinham essas informações, e parece que não os encontraram por coincidência. Mas Tsubari diz que era simples de descobrir e apenas precisavam arrancar essa informação deles, enquanto os bandidos estavam decididos a eliminar todos, mas eles são surpreendidos pelo disparo de Tiera, que elimina os dois bandidos que estavam escondidos. E assim eles iniciam o combate, e Tsubari começa batendo em
um deles que fica impressionado com a técnica que ela tinha usado, já que um Hankie não deveria ser capaz de usá-la. E em seguida, Gaien corta um dos bandidos junto com sua espada, deixando eles impressionados, enquanto ele dizia que sabia que eles estavam usando espadas mágicas, mas pro azar deles, a dele também era, e Shin acaba com 2 dos bandidos, deixando apenas o líder vivo, que questiona como isso era possível, afinal apenas o Dragonir que possuía rank alto, e mesmo assim eles vieram preparados com espadas mágicas, então deveriam estar mais fortes que eles, mas Shin se aproxima lentamente, enquanto questionava o que ele iria fazer em seguida, mas primeiro ele corta a espada do bandido e, enfurecido, ele dá uma bela surra nele para amarrá-lo em seguida. E mesmo amarrado, o bandido tenta intimidá-los, mas Shin aponta sua lâmina contra ele com um olhar de ódio. Ele diz que era melhor ele falar quem passou as informações, deixando o bandido apavorado, mas Tiera o chama e joga a cara de Shin em seus balões infláveis, deixando Tsubari sem entender nada, enquanto ela pedia para ele não se mexer, afinal ela precisava fazer aquilo. E Shin pergunta o motivo disso, então ela nota que ele voltou ao normal e vai embora como se nada tivesse acontecido. E Shin pergunta se Tsubari entendeu o que tinha acontecido, mas ela não fazia ideia, enquanto Tiera estava extremamente envergonhada e se perguntava se apenas ela tinha percebido que ele parecia frio e sombrio, e se lembra que Shini sempre a acalmava quando fazia isso e acabou fazendo o mesmo por Shin de forma automática, mas agora não fazia ideia de como olhar pra ele novamente. Finalizando mais um episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, valeu e até a próxima!